Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira semana do curso de Introdução à Língua Brasileira de Sinais, Libras. Para iniciar, vamos conhecer um pouco sobre a história da educação de surdos. Na Idade Antiga, os surdos eram considerados amaldiçoados, jogados em rios, lançados de penhascos para morrer, abandonados e feitos de escravos. Na Idade Média, os surdos eram vistos como incapazes e não podiam exercer todos os direitos como cidadãos. Foi no começo da Idade Moderna que isso começou a mudar. O médico e filósofo Girolamo Cardano defendeu que a surdez não era um impedimento para que os surdos fossem alfabetizados e utilizava a língua de sinais escrita. A partir do ano 1520, o monge Pedro Ponce de León desenvolveu o alfabeto manual baseado nos gestos utilizados pelos monges beneditinos, como uma forma de se comunicarem sem violar o voto de silêncio. Criou a primeira escola para surdos em um monastério na Espanha, usando como metodologia a datilologia, escrita e oralização. Posteriormente, criou uma escola para professores de surdos. Pedro Ponce de León recebeu os créditos como o primeiro professor de surdos da história. Ainda na Espanha, o padre Juan Pablo Bonet usou sinais, treinamento da fala e alfabeto datilológico para ensinar os surdos. No ano de 1620, Bonet publicou o primeiro livro sobre a educação de surdos com o nome Reducción de las Letras y Arte para ensinar a hablar a los mudos. O padre defendia o ensino precoce de alfabeto manual para os surdos. Em 1759, o abade Charles Michel Delepay, educador e filantropo francês, conheceu as irmãs gêmeas surdas que se comunicavam por gestos. Passou a ter contato com surdos carentes que andavam pela cidade de Paris procurando aprender a forma de comunicação que eles utilizavam e começou a realizar estudos acerca da língua de sinais. Ele foi duramente criticado pelos educadores oralistas. Lepé fundou a primeira escola pública para os surdos, o Instituto para Jovens Surdos e Mudos de Paris. Publicou a obra denominada A Verdadeira Maneira de Instruir os Surdos Mudos. Colocou regras sintáticas e também o alfabeto manual inventado por Pablo Bonet, além de treinar inúmeros professores para surdos. Um acontecimento que ficou marcado na história da educação de surdos foi o Congresso Internacional de Surdo-Mudez, que ocorreu em Milão, Itália, no ano de 1880. Esse congresso foi composto por uma maioria de profissionais ouvintes que defendiam o método oral, e naquele momento os profissionais surdos que estavam presentes foram invisibilizados. Deste modo, o método do oralismo puro foi votado como o mais adequado para ser utilizado na educação de surdos e a língua de sinais foi proibida oficialmente. Denominada filosofia oralista ou oralismo, é uma concepção metodológica que defende a integração da criança com surdez no mundo do ouvinte. Para alguns defensores dessa filosofia, que restringe-se à língua oral, sendo esta a única forma de comunicação possível para os surdos. Pensava-se que para comunicar-se a criança surda deveria aprender primeiro a falar, e alguns acreditavam ainda que o método oral seria adquirido por meio de treinamento da fala e a deficiência auditiva poderia até ser melhorada com essa estimulação. Neste sentido, acreditava-se que os aparelhos auditivos seriam recursos a serem usados para levar a criança surda para a dita normalidade. Entretanto, sabe-se que a educação oral requer um esforço total da pessoa com deficiência auditiva, da família e da escola. De acordo com os defensores deste método, para obter um bom resultado seria necessário parte das escolas, em todo o mundo, deixar de usar as línguas de sinais, sendo o oralismo o principal método de educação de surdos. O oralismo dominou até a década de 60, quando William Stoker publicou um artigo demonstrando que a língua de sinais constituísse uma língua com as mesmas características das línguas orais. Como resultado, houve uma queda no nível de escolarização dos alunos surdos, prevalecendo o uso da língua oral e por um período de quase 100 anos. Em 1968, surgia a filosofia da comunicação total, que consistia no uso de todas as formas de comunicação possíveis na educação dos surdos, acreditando-se que a comunicação não é apenas uma língua que deva ser privilegiada. A comunicação total chegou no Brasil no fim da década de 70 e na década seguinte, começando neste período, o bilinguismo, que surgiu com as pesquisas da professora linguista Lucinda Ferreira Brito sobre a língua brasileira de sinais. Conforme Goldfield, a partir da década de 70, percebeu-se que a língua de sinais deveria ser utilizada independentemente da língua oral.
O bilinguismo, desde a década de 80, vem se disseminando seu uso por todos os países do mundo. Vale lembrar que a terminologia surdo-mudo que você vê ao longo do texto foi usada no passado. No entanto, atualmente, quando vamos nos referir às pessoas com surdez, utilizamos somente a palavra surdo. Agora, vamos direcionar um pouco a nossa história para o Brasil. Tá? Deixei aqui também o endereço do link www.libras.com.br. Tá? Dentro desse site existem downloads de e-books e apostilas, jogos, dicionários de Libra, trabalhos acadêmicos e muito mais. Continuando a história, agora no Brasil. Em 1855, Dom Pedro II convidou o professor surdo Eduardo Huet para abrir uma escola para pessoas surdas no Brasil. Huet tinha experiência de mestrado e cursos em Paris. No dia 26 de setembro de 1857, fundou a primeira escola para surdos no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Por ser a única instituição especializada na educação de surdos na época, por muito tempo, o Inês recebeu alunos de todo o Brasil e de países ao redor que não possuíam instituições similares. Como Rouet era francês, no início a língua de sinais praticada era a língua de sinais francesa, que teve forte influência na elaboração da língua brasileira de sinais, Libras. Em 1857, o surdo Flauzino José da Gama publicou Iconografia dos Signais dos Surdos Mudos, o primeiro dicionário de língua de sinais do Brasil. No Brasil, a educação de pessoas com surdez teve início em 1857, ao ser fundada a primeira escola especial no Rio de Janeiro por um professor surdo francês, Ernest Rouet, com o apoio de Dom Pedro II, e que hoje tem o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, que utilizava a língua de sinais. A partir da Constituição Brasileira de 1988, nosso país iniciou sua prática democrática em todos os âmbitos, níveis e situações da sociedade. A democracia ficou mais concreta e também na área da educação especial e nos movimentos surdos passou a ocorrer uma maior participação com o interesse e o apoio de todos a tornar a acessibilidade e a inclusão uma realidade. Isto se refere às próprias pessoas com deficiência. Eles mesmos arregaçam as mangas e vão discutir suas possibilidades, seus sonhos e direitos. A Constituição Federal de 1988, nos artigos 205 e 208, bem como a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, nos artigos 4º, 58, 59 e 60, garantem às pessoas surdas o direito de igualdade de oportunidade no processo educacional. Contudo, isso não tem sido uma realidade nas nossas escolas. A Constituição dá possibilidades para a construção de novos caminhos, respeitando os direitos de todos. Isso inclui as pessoas com deficiência, suas necessidades de acessibilidade, inclusão educacional e social. A primeira lei que merece ser mencionada, a qual se refere à educação de todas as pessoas com deficiência, é a de número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Ela estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida. Conforme a Lei nº 10.098, destacam os artigos 18. O poder público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braille, língua de sinais e de guias intérpretes, para facilitar a qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. Então, só uma informação, o termo portadores de deficiência não é mais utilizado. O termo utilizado correto é pessoa com deficiência. No artigo 18, aparece pela primeira vez termos da língua que usamos hoje: intérprete, língua de sinais, guia-intérprete. O artigo é claro e direto, explicando como deve ser na prática. Isto é muito importante, pois denota entendimento correto das necessidades das pessoas com deficiência e senso de inclusão e acessibilidade, cujas práticas estão em andamento por todo o mundo. O segundo documento importante a ser destacado é o Decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, o qual regulamenta a Lei da Libras número 10.436, de 24 de abril de 2002. É um documento específico sobre o uso e a difusão da Libras, como uma língua oficial no país. A promulgação desse decreto foi um passo notável na história da educação dos surdos no Brasil e coloca nosso país à frente de muitos países desenvolvidos, devido à visão e prática modernas de respeito, de inclusão e acessibilidade,
como o mundo exige nos dias de hoje. Seguem algumas determinações inovadoras deste decreto. Em primeiro lugar, o documento dá o status de língua a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Com isso, o governo reconhece publicamente que esta língua precisa ser pesquisada nas universidades e ministrada em cursos formais com as demais línguas orais vivas hoje. Orienta que Libras deve ser ministrada como uma disciplina obrigatória em todos os cursos de licenciatura do ensino superior, bem como no curso de fonoaudiologia. Ela deverá ser difundida em todos os níveis escolares, bem como em órgãos e departamentos de empresas públicas e particulares. Outro aspecto interessante é que o decreto cria cursos superiores de letras libras, oportunizando uma formação superior para os interessados. Da mesma forma, cria cursos de formação para tradutores, intérpretes de libras, também a nível superior, oportunizando novos locais de emprego para estes profissionais. Esse decreto também garante o acesso à educação para as pessoas surdas, bem como acesso à saúde e a cursos de formação cuja acessibilidade é feita com profissionais tradutores barra intérpretes de Libras. Cursos esses em todos os níveis e em todas as áreas do conhecimento. Ressaltamos ainda a importância de profissionais tradutores, intérpretes, na sua atuação em sala de aula para alunos surdos inclusos. São eles que possibilitam a acessibilidade do aluno usuário de Libras e atuam como intermediários entre o professor e os demais colegas ouvintes da escola. Muitos surdos hoje têm acesso à universidade graças à atuação de tradutores e intérpretes cuja prática tem respaldo legal. Bem, pessoal, para finalizar essa nossa semana 1, vou deixar disponível alguns materiais complementares. Primeiro, tá? É um artigo, tá? Sobre a educação de surdos no Brasil, uma história narrativa histórica, um arquivo em PDF, que eu te tenho o link. E também vou deixar link de 2 vídeos no YouTube. O primeiro relata sobre 10 filmes e séries sobre língua de sinais e surdos. E o segundo link é um vídeo no YouTube, onde consta leis e direitos dos surdos, muito além da Libras. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês até aqui. Até a próxima semana e bons estudos.